Do Senhor, o tema onde é o tema desta campanha abençoada que nós louvamos ao nome do Senhor Jesus. O nosso Deus tem levantado os teus servos, tem levantado os obreiros desta igreja, os irmãos que têm acompanhado, aleluia, tem colocado a mão no arado. Louvado seja o nome do Senhor. O tema desta campanha é: se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Louvado e bendito é o nome do Senhor. E nós tomamos para a nossa meditação a partir do versículo de número 32. O versículo de 32 diz da seguinte forma: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Conhecer a verdade, meus amados, de qual verdade que o próprio Jesus está se referindo? Aleluia. Ele estava em um discurso, e nesse discurso que ele estava dando, existiam os fariseus. Nesse local onde o Senhor Jesus estava dando o discurso, existiam outros homens que até mesmo se diziam ser servos de Deus, pelo fato de serem filhos de Abraão. Aleluia, pelo fato de apenas de ser da descendência de Abraão, apenas de ser israelitas, eles consideravam-se que já eram filhos de Deus, que já não tinham mais a necessidade de arrependimento, de conversão dos seus pecados. Louvado seja o nome do Senhor. Até por causa dessa teoria que eles tinham, que o próprio João Batista, quando ele pregava com dureza. Aleluias, ele pregava: raças de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira futura? Porque eles achavam, meus amados irmãos, que por eles serem judeus, eles não tinham necessidade de se converterem, eles não tinham necessidade de deixar o pecado, de abandonar o pecado e se converterem ao Senhor. E as pessoas que eram de outros povos, está muito agudo, irmão, só abaixar o agudo. As pessoas que eram de outros povos, eles diziam que tinham que se converter ao judaísmo. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Mas eles não tinham a necessidade de se converter. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Então o próprio Jesus, aleluia, ele pregava ao povo a necessidade de conhecer a verdade, porque somente a verdade que pode libertar o homem. Louvado seja o nome do Senhor. E eles queriam contradizer ao Senhor Jesus e responderam da seguinte forma: nós somos descendentes de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como que tu dizes então que nós seremos livres? E Jesus disse que em verdade vos digo que todo aquele que comete pecado, ele torna-se servo do pecado. Logo então o Senhor Jesus, quando ele dizia a verdade vos libertará, ele estava dizendo que a verdade os libertaria, ou também nos libertará do pecado. Glorificado seja o nome do Senhor. Mas de qual verdade que o Senhor Jesus estava dizendo? Ele estava falando de si mesmo. Jesus Cristo, ele disse em outra ocasião: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida, ninguém vem ao Pai senão por mim. Aleluia. A verdade, meus amados, é o próprio Jesus Cristo. Aleluia. E quando ele falou: conhecereis a verdade e a verdade vos libertará, aleluia, ele estava dizendo que ele tem condições suficientes, ele tem poder suficiente para libertar o homem. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Eu lembro da pregação do amado irmão Iris, que pregou ontem. Aleluia. Aquele homem paralítico que foi colocado por cima do telhado e desceram aquele homem pelo telhado. E a maior necessidade que aquele homem
tinha pelos olhos físicos, pelos olhos humanos, seria a necessidade da cura da sua enfermidade, seria a necessidade da cura da sua paralisia. Pelos olhos humanos, aleluia, a maior necessidade daquele homem era esta, mas Jesus Cristo, quando olhou para aquele homem, ele viu uma necessidade ainda maior, aleluia. Jesus Cristo, quando olhou para aquele homem, ele viu algo que era prioridade na vida daquele homem, e a prioridade não era a cura da sua enfermidade, mas a prioridade, aleluia, era a cura da sua alma, aleluia. E a cura da alma do homem, ela só se dá através do perdão dos seus pecados. Por isso que Jesus falou: perdoados são os seus pecados. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Eu sei que muitos aqui nesta noite, durante toda esta campanha, aleluia, estão buscando da parte do Senhor uma libertação, aleluia. Talvez uma libertação de um vício, uma libertação até mesmo de um pecado que querem, sabem que é errado, sabem que não é correto, que a palavra de Deus não aceita, que Jesus Cristo não aceita, que o afasta da comunhão com Deus, mas não conseguem abandonar este pecado. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. E talvez por ter passado todos esses dias buscando ao Senhor para a libertação deste pecado, deste vício, ou deste problema, ou desta enfermidade que ele tem, aleluia, talvez tenha até desanimado, louvado seja Deus, porque veio até ontem e não recebeu a libertação. Eu quero te dizer nesta noite, aleluia, que Jesus Cristo, ele pode operar ainda nesta noite, até ao final, até a bênção apostólica nesta noite. O nosso Senhor Jesus, ele pode te libertar, ele pode te dar vitória, ele pode te dar a cura. Bendito e agradecido é o nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. Conhecer a verdade, conhecer a Jesus. Tem muita gente, meus amados irmãos, mesmo sendo crente, mesmo tendo aceitado já sim a Jesus Cristo como Salvador da sua vida, mas ainda não conhecem Jesus, ainda não conhecem a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Se aproximam de Deus de uma forma como se Deus fosse carrasco, como se Deus fosse um ser que está totalmente acima dele, tanto o suficiente de não poder ouvir. É claro que Deus está acima, é claro que Deus é poderoso, mas ele diz na sua palavra que os seus ouvidos estão inclinados para ouvir as nossas orações, para ouvir os nossos clamores. Bendito e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Muitas pessoas, meus amados, deixam de receber as bênçãos do nosso Deus por falta de conhecimento de Deus. Aleluia. Eu me lembro quando a palavra de Deus ela fala, aleluias, quando Paulo estava pregando em Atenas. Ele entrando em Atenas, ele observava que naquele lugar existiam altares para tudo quanto é tipo de deuses. Os atenienses, meus amados irmãos, eles eram fãs de conhecer um Deus diferente. Qualquer pessoa que chegava para eles e falava a respeito de um Deus que é Deus disso, que atua em determinada área, eles logo paravam para ouvir esta pessoa, prestavam atenção nesta pessoa, procuravam saber qual era a imagem deste Deus, para fabricar uma imagem semelhante e colocar em um dos seus altares. Aleluias. Existia Deus lá em Atenas para tudo quanto é tipo de coisa. Assim como existe hoje nos nossos dias. Existe um Deus para os olhos, existe Deus para o nariz, existe Deus para a boca, para tudo quanto é tipo de coisa. Existe um Deus. Existe o santo casamenteiro, existe a santa dos olhos, existe a santa dos negros, existe a santa do desesperado, existe tudo isso, irmãos. São deuses para essas pessoas. Aleluia. E na época lá dos atenienses era da mesma forma.
Era da mesma forma, se dissesse, tem um Deus que Ele atua nesta área, você que está com um problema, vamos supor que a pessoa esteja com determinada enfermidade, olha, eu sei de um Deus que Ele atua nessa enfermidade, Ele é próprio para curar, Ele é especialista em curar essa enfermidade. Os atenienses logo perguntavam o nome do Deus, a imagem do Deus, e colocava lá em Atenas, em um dos seus altares, aleluia, a imagem daquele Deus, e qual era a serventia daquele Deus. E Paulo, quando entrou em Atenas, ele começou a observar deuses para tudo quanto é tipo, aleluias, e viu que existia um altar onde não existia imagem nenhuma, e aquele altar estava escrito ao Deus desconhecido. E foi aí que Paulo começou a pregar para os atenienses, aleluias, aquele Deus que eles não conheciam, aquele Deus com o qual eles não poderiam ter uma imagem dele, até porque, aleluia, nosso Deus, irmãos, não existe uma imagem para o nosso Deus. A palavra de Deus diz que Deus é Espírito, e importa que os verdadeiros adoradores o adorem em Espírito e em verdade. Glorificado seja o nome do Senhor Jesus. Era por isso, meus amados, que lá em Atenas não existia uma imagem do Deus Todo-Poderoso. Por quê? Porque eles não conheciam ao Deus Todo-Poderoso. Eles não sabiam o que esse Deus poderoso é capaz de fazer. Nesta noite, meus amados irmãos, aleluia, o nosso Deus, Ele quer revelar para vocês nesta noite, Ele quer revelar para nós nesta noite algo que nós ainda não percebemos que Ele é capaz de fazer. Louvado e bendito o nome do Senhor Jesus. Muitas vezes, meus amados irmãos, nós temos um problema, aleluia, e achamos que é muito difícil, que é um problema muito grande. Louvado seja o nome do Senhor, e ficamos até com receio de apresentar esse problema a Deus, pois achamos às vezes que Deus não vai resolver esse problema. Eu quero vos dizer nesta noite, aleluia, não existe tamanho de problema, louvado seja Deus, que seja maior do que o poder do nosso Deus. Não existe tamanho de barreiras que o nosso Deus não possa derribar por terra. Não existe profundidade de mar que o nosso Deus não possa abrir. Não existe tamanho de problema que o nosso Deus não possa resolver. Glorificado e engrandecido é o nome do Senhor Jesus. Aleluia. Quem sabe você tem procurado de várias formas, você que ainda até hoje não fez um compromisso com o nosso Deus, aleluia, mas tem um problema aí que você precisa resolver, tem um problema aí, tem algo que você precisa ser liberto, e você procurou de outras maneiras e até então não conseguiu resolver o teu problema, não conseguiu ser liberto, aleluia, desta situação. Eu quero te dizer nesta noite que você está no local certo, está no lugar certo, porque neste lugar Jesus Cristo está, aleluia, e Jesus Cristo é a verdade, aleluia, e eu te apresento Ele para você nesta noite, e conhecereis a Jesus, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Glorificado e bendito é o nome do Senhor Jesus, na beleza da santidade, aleluia, louvado seja Deus. Meu irmão, mas eu sou crente, eu sou servo do Senhor Jesus Cristo, será que ainda existe alguma coisa que eu preciso ser liberto? Será que é possível existir crente que precisa de uma libertação? Eu não preciso de libertação, porque eu já aceitei Jesus Cristo como Salvador da minha vida. Eu não preciso de libertação, porque eu já fui batizado nas águas. Eu não preciso de libertação, porque eu já sou um obreiro. Está errado, meus amados, está errado, aleluia. Aqueles homens que queriam contradizer o próprio Jesus, eles pensavam desta forma, que por eles serem filhos de Abraão, aleluia, eles não precisavam ser livres de nada, porque eles achavam
que não estavam presos, não eram servos de nada. E o próprio Jesus, ele disse: olha, todo aquele que comete pecado, logo ele se torna servo do pecado. Aleluia. Glória seja dada ao nome do Senhor Jesus. Tem muitos, meus amados, que são servos de Deus, sim, aceitaram Jesus Cristo como o Salvador da sua vida, mas carecem de uma libertação. Aleluia. Precisam se libertar daqueles maus costumes que aprenderam lá no mundo. Aleluia. Aqueles palavreados que aprenderam no mundo.